Só que houve uma entrevista do presidente da SEC nessa terça-feira e ele afirmou à CNBC que o mercado das exchanges, também das plataformas de negociação de criptomoeda, está em desacordo com a lei americana e que os Estados Unidos não precisam de mais criptomoedas. Para ele, as moedas digitais já existem, se chamam dólar americano, euro ou iene, porque todas essas moedas, segundo ele, já são digitais. As declarações ocorreram em meio a esses processos que foram abertos pela SEC contra a Binance e a Coinbase. Marco Prado, a gente já tinha visto um grande impacto ali, inclusive nas criptomoedas, depois, aliás, um volume alto, inclusive de resgates que a gente acompanhou, né, de uma só vez, acontecendo na Binance, depois dessa movimentação aí, dessa notícia da SEC, esses processos ali da SEC contra, né, a Binance, também a Coinbase. E aí eu estava de olho aqui, inclusive, de como que a gente está com essa movimentação. Por acaso, agora aqui, pelo menos Bitcoin e o Ethereum, eles estão conseguindo se manter em alta. Ou seja, vem aí muito, e aí eu quero que o Guga também possa falar depois sobre isso, do comportamento do investidor. Tipo, tem aquele susto, mas depois, né, tenta sempre pegar o lado do copo meio cheio. Só que acho que está num patamar um pouco mais elevado, né? A SEC se metendo nisso, uma declaração como essa, tipo assim, os Estados Unidos não precisam de mais criptomoeda. Na minha opinião, e aí eu não estou muito aqui para dar opinião, mas não sei se vocês concordam comigo, eu acho que eles estão levantando ali aquela bandeirinha de guerra declarada e tem coisa pior para vir pela frente, né? Eu estou muito errada, Marco? Débora, o Bitcoin, por exemplo, a sua alta se deu por conta da pandemia, né? Os juros estavam muito baixos na época, as pessoas não sabiam, estavam com medo que os bancos quebrassem, ações de empresas despencando, muita gente correu para a criptomoeda, o que levou o Bitcoin a bater os seus recordes de alta. E depois, né, como a coisa foi se adequando, o Bitcoin voltou, caiu e aí bateu 16, 17 mil dólares. O que a gente percebe assim, é uma mudança, é um comportamento natural do ser humano, né? Na própria pandemia nos Estados Unidos, o auxílio emergencial americano, boa parte do auxílio emergencial americano foi para a compra de criptomoeda. O americano comprava criptomoeda. Então, a gente entende que a tecnologia vindo aí, o real digital, né, o Pix, o dólar digital, o euro digital, que é um projeto para outubro de 23 até então, para o euro digital começar a ser um pouco mais difundido no bloco. Então, talvez, tá? Eu não vou falar porque eu não sou um especialista de causa, conheço um pouco de criptomoeda, mas talvez a gente tenha aí alguma migração ou uma adequação, porque o que vai acontecer sim, o que não pode ficar realmente é sem regulação. Quanto menos regulação esse mercado de criptomoedas continuar, sempre vai ter problema e sempre vai ser um risco de investimento. Alex André, o que você tem achado dessa movimentação da SEC, né? Você não estava aqui nessa terça-feira quando a gente estava trazendo essa notícia, a gente viu uma queda muito forte ali, mas tem muita repercussão em cima. Assim, tivemos o inverno cripto, a gente falou sobre isso ontem aqui, e agora essa questão da SEC. Débora, o próprio governo americano defendendo dele, né? Por causa do dólar digital, aí, que nós teremos aqui o real digital. Então, novas criptomoedas pode trazer algum certo tipo de não disrupção, mas o Bitcoin já é uma moeda disruptiva, assim como o Ethereum. Mas outras moedas também, ela até pode estabilizar o sistema financeiro, no sentido, não o sistema financeiro inteiro, né? Eu digo no sistema de criptomoedas. Nós vimos aí várias criptomoedas, né, que foram criadas aí do zero e tiveram o seu colapso muito rápido, que abalaram, né, a confiança da estrutura do sistema financeiro de criptomoedas ali especificamente. Então, essa fala eu vejo muito com a defesa de interesse próprio do governo americano em relação ao próprio dólar digital, que isso é realidade, né? Vários países já estão trabalhando, inclusive aqui no Brasil, que está muito avançado, e outros países também devem seguir esse mesmo modelo. E isso pode ser mais uma alternativa, né? Ou seja, para meio de pagamento, enfim, tanto para transações, né, que a gente chama aí de 3.0, ou seja, a nova fronteira, a nova geração, que o Bitcoin ele largou na frente, né? E isso foi uma das os grandes racionais, né, anos para cá, dessa valorização, né, que pode ser uma nova moeda, enfim. Mas o governo agora vem defendendo. Eu acho que essa leitura que eu tenho, Débora. Eu concordo com você que eles aumentaram a régua, né, subiram o tom, mas é principalmente por interesses próprios desses novos projetos que eles observam à frente, essa nova criação aí essa criação de moedas aí que não é só o próprio Bitcoin, que já está há muitos anos, já é consolidado, assim como o Ethereum, mas várias criptomoedas que foram criadas a partir do zero, sem lastro, enfim, que tiveram prejuízo para diversos investidores, enfim, que não tem aí tanta regulação e que não tem tanto respaldo, né, por parte do sistema financeiro
de criptomoedas. Então, acho que eu vejo muito mais com essa leitura, Débora. Ô, Guga, a gente está vendo uma alta agora, o Bitcoin também está subindo agora, inclusive, eu estou dando uma acompanhada aqui, a gente, talvez seja ali o comportamento do investidor, que agora ficou um pouco mais barato, eu vou apostar aqui um pouquinho, enfim, não vou acreditar muito nessa notícia. Eu acho até que é preocupante esse tipo de comportamento ali do investidor nessas situações, principalmente relacionado a um ativo que é tão volátil, Guga. As teses, elas estão caindo por, assim, ao meu ver, né? Elas estão caindo porque o mundo vem se ajustando, vem se adaptando. Quando a gente olha lá para trás e pensa em Bitcoin, né, a gente, poxa, vai ser uma moeda disruptiva, todo mundo vai usar e tudo mais. Se a gente voltar lá para 2010, pode ser? Né? De 2010 para cá, quantos daqui de nós que estamos assistindo, e nós aqui também, já compraram algo pagando com Bitcoin? Né? Quantos de nós já usamos a moeda Bitcoin como, de fato, né, algo para se trocar? Ah, não, é reserva de valor, aquela conversa toda, e tenta pegar uma janela do tempo e comparar com outros instrumentos que poderiam ser considerados como reserva de valor, e aí cada um tenta construir uma história, uma narrativa para defender a sua opinião. E tá ok, né? O mercado é isso. O mercado são pessoas tentando defender suas opiniões. É assim que funciona. Não é diferente disso. Inclusive, alguém que discorde da minha opinião vai estar defendendo a sua opinião, criando uma narrativa para defender a sua opinião. É normal. Né? Só que o que acontece é que o sistema ele vai se adaptando. Né? Os bancos centrais estão se adaptando. Eu acho que a fala foi muito bem. Pô, já existe o dólar digital, já vai existir o euro digital, o real digital. E se nós olharmos para as tecnologias, hoje você vai lá e existem algumas plataformas que você deixa o seu recurso lá custodiado em qualquer moeda do mundo e você consegue sacar em qualquer lugar do mundo também e utilizar. Então, até mesmo como um instrumento de troca rápida, que poderia ser a criptomoeda, também já perde um pouco o sentido, principalmente em função da alta volatilidade que tem, que acaba invalidando, né, o pensamento de deixar o dinheiro guardado na cripto, né? Porque é muita volatilidade. Na Bitcoin, por exemplo. É muita volatilidade para você deixar lá. As pessoas não vão se sentir confortáveis. Existe um grupo de pessoas, né, que tomaram posição há muito tempo atrás, né, e se beneficiaram muito em cima de... Então, assim, existe uma evidência, né, existe uma verdade ali, então logo, eles sabem tudo e mais um pouco Não tem isso, tá? Não existe isso. Na prática não existe isso. As pessoas físicas, elas podem sim ter uma posição, se tiver uma boa desvalorização, faz sentido carregar, mas quanto tu vai expor do teu portfólio, quanto de fato tu está disposto, né, a acreditar nessa tese, eu acho complicado. Né? E ao meu ver, né, ao longo do tempo, e posso estar errado, tá? Não tem problema nenhum estar errado, já estive errado várias vezes, mas ao meu ver, a tese, né, de longo prazo, para mim, está perdendo força e precisa urgentemente, esse ecossistema de cripto precisa urgentemente ser colocado em prática, né? Ser usado de fato. Tá? Eu acho que, enfim, está se perdendo força e isso assim, a gente vai perceber no preço dos ativos ao longo do tempo.